Voltamos na TV então. Galera do chat, deixem mais likes aí. Bora falar do Verdão agora? E se tem Verdão, tem Flávio Latifi, que já está aqui comigo. Tudo bem, Latifi? Seja bem-vindo mais uma vez, sempre, né? De primeira. Bora falar desse Palmeiras então. Acho que a gente já tem os melhores momentos da partida. E o assunto foi o gramado, a gente já vai entrar na questão do gramado já. Fato é que foi um jogo em que o Palmeiras não esteve bem, né? O meio de campo não funcionou e o lado do Bahia, pelo contrário, o Bahia jogou bem. O Bahia que é criticado muitas vezes por não conseguir fazer gols, né? Por não conseguir atingir a meta do adversário. Ontem fez o seu gol e saiu vitorioso nesse jogo. Como é que tá o clima no Palmeiras hoje depois dessa derrota, Latifi? Boa tarde, Lu, Mussete, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o resultado em si, não dá para falar que o Palmeiras aceitou normalmente, né? Teve o jogo, uma disputa, um jogo muito duro, né? Muito físico, muitos combates individuais. Mas o Palmeiras, ele não ficou tão chateado assim pelo resultado, né? Óbvio que a tabela, né? A rodada não ajuda, né? Porque o Flamengo vence o Corinthians fora de casa. Mas o Palmeiras vem de uma sequência muito forte, né? Teve o duelo decisivo contra o River. Então, perder para o Bahia não é uma tragédia. Mas as questões fora do campo, né? E também o gramado foram que incomodaram mais o Palmeiras, né? A aspa do Ceni ironizando o Abel, falando que o Palmeiras só joga com chutão para frente, então por isso que ele não podia reclamar do gramado. O próprio gramado em si irritou bastante o Palmeiras, porque além de atrapalhar o andamento do jogo, prejudicou dois atletas do clube, né? O Evangelista saiu lesionado, o Piquerez também saiu lesionado. Então, esses elementos que fizeram parte do jogo incomodaram mais do que o resultado em si, porque perder do Bahia, esse Bahia, né, com investimento depois do Grupo City, é algo natural. E o que incomodou mais foram esses bastidores aí, principalmente a aspa do Ceni, né? O Anderson Barros deu uma declaração ao GE depois, na manhã de hoje, na tarde de hoje, dizendo que faltou ética ao Rogério ao falar do estilo de jogo do Palmeiras e do time do Abel Ferreira. Gerou polêmica essa declaração, a gente vai ouvir já, mas quero ouvir Mussete sobre a partida. Mussete, a gente estava falando aqui, né, nesses dias da semana passada, que o Palmeiras era a melhor banda de todos os tempos da última semana, né? Como que a cada semana todo mundo é uma forma de generalizar, claro, mas como costuma-se ter opiniões muito definitivas sobre o time. Agora o Palmeiras vai ser campeão de tudo, agora o Palmeiras chegou e o Flamengo está abaixo. Aí passa uma semana, o Flamengo vence, o Palmeiras perde e essa análise ela se inverte, né? Como que você vê esse Palmeiras que estava numa semana realmente gigante, né, voando muito, e ontem esteve abaixo? O que aconteceu? Cabe críticas também ao Abel Ferreira pelas mudanças que fez, quando ele perde jogadores, né, quando ele perde Piquerez e Lucas Evangelista também? Ou foi um dia em que as coisas não deram certo, além, claro, do mérito do adversário? Eu ia por esse caminho do mérito do adversário, Lu. Eu tenho ouvido cada vez mais nas apurações, conversando com dirigente, jogador, sobre a tal mobilização e como é difícil que um time se mobilize novamente e tenha a mesma intensidade, a mesma concentração entre um jogo e outro. E nesse caso do Palmeiras, é entre uma competição e outra, uma decisão gigantesca e outra partida. Não que o jogo do Bahia não fosse uma decisão, uma partida importantíssima, é só ver a distância que o Flamengo abriu, como a rodada foi perfeita para o grande rival na busca por mais um título brasileiro. Mas acho que a gente precisa dar os méritos ao Bahia. O Palmeiras foi escalado com um time muito bom, mas o Bahia conseguiu anular as principais características do Palmeiras. O primeiro tempo foi muito insosso, assim, teve pouca coisa. O jogo foi esquentando no segundo tempo. E aí, com o jogo aéreo que o Rogério Ceni contestou, né, com a bola longa, o Ronaldo, que é muito criticado do Bahia, deu um excelente lançamento para o Ademir. E o Ademir teve um lance de gênio, assim, uma jogadaça, drible e chute perfeitos para o Bahia conseguir essa vitória. Eu tenho minhas dúvidas se a vitória é justa. Eu acho que o empate caberia um pouco mais pelo que foi a partida, mas dá para entender, dá para justificar esse resultado do Bahia. Eu acho que é mais mérito do que demérito do Palmeiras. Mas sim, acho que cabe uma pequena reflexão, entender, corrigir. Eu acho que é natural no Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo, se não fosse o Yuri Alberto, poderia ter perdido para o Corinthians na Neoquímica Arena. PVC.
Eu acho que a vitória é justa por um lance espetacular. Jogar igual, mas o lance é espetacular. O Ademir é canhoto, fez um gol de pé direito extraordinário. O Jefté tem uma contribuição ali também, né? Eu acho que tem uma contribuição, mas não dá para botar na conta dele, porque o Ademir é muito rápido. O Jefté está chegando agora, ele está aprendendo a jogar contra o Ademir. Até o Abel falou, né? Ele é canhoto e bateu de pé esquerdo, mas não, ele bateu de pé direito. Ele usou o pé direito, que não é o pé. Ele joga com os dois, mas não é o pé predominante. E fez um golaço. O Everton, para mim, não tem culpa. O Jefté tem alguma culpa, mas assim, a velocidade do Ademir, fumacinha, ele não chama fumacinha por acaso. O apelido dele não é fumacinha por acaso. Ele botou uma fumaça desgraçada no jogo. E é curioso você saber que o Ademir estava voltando no jogo de ontem. E um ponto do Bahia, do que o Bahia perdeu nos últimos tempos, foi porque o Bahia teve muita gente machucada. Muita gente machucada. Isso é o que atenua muito a crise que não existe no Bahia, porque o Bahia compreende por que parou de ganhar pontos, de somar pontos. Porque perdeu o Caio Alexandre, que é fundamental, porque perdeu o David Duarte, porque perdeu por muito tempo o Gabriel Xavier, porque perdeu o Lúcio Rodrigues foi embora. O Eric Pulga, né? O Eric Pulga está machucado, o Jean Lucas ontem estava suspenso, o Eric, que se adaptou à lateral, está fora do time faz tempo. Então tem muita gente machucada. Só que a parte tem a discussão do gramado. Não preciso dizer que o gramado natural é melhor, mas o Rogério tem algumas contradições em relação ao que ele falou ontem e o que falou no passado. A gente vai ver, a gente vai ver. Estamos de volta, gente. Estamos de volta, então, falando do Palmeiras. Latifi, vamos de informação primeiro, porque a torcida ficou chateada, assim, preocupada, né, com os dois jogadores que saíram ainda no primeiro tempo. Como é que está Lucas Evangelista, que teve um problema na coxa, e o Piquerez, que teve um problema no joelho, né? Tem alguma atualização desses dois atletas? Tem sim. O Palmeiras treinou hoje às 11 da manhã e aí os jogadores, quem foi titular fez recovery, né? E o Piquerez, ele sofreu um trauma no joelho direito. Ele hoje de manhã postou uma foto no Instagram tranquilizando, disse que estava bem. E o Palmeiras diz nos exames que não tem nenhuma lesão detectada. Então, aí a foto do Piquerez que ele postou mais cedo. Vai jogar o clássico contra o São Paulo, por exemplo. Muito provavelmente ele será poupado, né, no jogo contra o Vasco e deve ser utilizado no jogo contra o Morumbi. O Jefté vai marcar o Ryan. Pois é. Isso é um problema, porque o Ryan está em grande fase. E a questão do Evangelista é uma situação mais complicada. O Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, só que o que preocupa é que o Palmeiras não descartou uma intervenção cirúrgica. Então pode ser que o Lucas, que foi titular absoluto, né, desde a saída do Richard Rios, tenha uma cirurgia. Não é muscular? É muscular, mas ontem, depois do jogo, ele não conseguia nem andar. Ele até conversa com os médicos e diz que estava sentindo muita dor, não conseguiu ficar em pé. Então, causou essa estranheza mesmo por ser muscular, mas parece que é algo mais grave. E só para finalizar esse DM do Palmeiras, o Kelvin, né? O Kelvin, lateral direito, foi preservado do jogo de ontem. Ele não viajou com o grupo. E hoje ele ficou na parte interna também, fazendo tratamento. Então, o Palmeiras aí com alguns desfalques. E o Jefté deve ser titular contra o Vasco na lateral esquerda. E fica a grande questão aí no meio-campo, né? Porque a gente viu muito o André sendo utilizado como esse meia. Ontem, quando o Evangelista sai, o Abel mantém o Andrés como meio ofensivo e coloca o Aníbal. E aí agora ele tem esse desfalque no meio-campo. E fica meio indeciso para ver quem assume essa vaga. Se vai ser o Andrés. Ontem ele escolheu o Aníbal. Muita gente não gostou, né? Porque o Palmeiras ficou com dois volantes de mais contenção no meio-campo. E acho que o Andrés poderia ter feito essa função. Exato. Né? Mas isso é importante a gente ponderar só um detalhe. A gente imaginou o Andréas como segundo volante. Eu imaginei o Andréas como segundo volante quando ele chegou. Como um 8, né? Mas ele não jogou nessa posição nenhuma vez com o Abel. Até para aproveitar isso que você falou, PVC, ontem perguntaram ao Abel na coletiva, né, por que o Andréas não foi utilizado nesse setor. E ele disse, o Andréas não treinou nenhuma vez comigo nessa função. Então, e o Andréas foi muito bem no começo, né? Ele já estreia contra o River dando assistência, aí depois entra contra o Fortaleza, vai muito bem também.
e aí ele tem sido utilizado mais como meio ofensivo e não como esse camisa 8. Por isso que contra o Vasco tem pouco tempo para o Abel testar o Andreas como 8, e aí ele pode repetir a dupla de volantes que jogou contra o Bahia depois da saída do Evangelista. Outro ponto importante, é a primeira derrota do Palmeiras no Brasileiro depois do Mundial. É verdade, é verdade. Era o único time que não tinha perdido no Brasileiro depois do Mundial. O pessoal aqui está preocupado com o Evangelista. O Guigui falou ferrou. Na verdade, ele falou ferrou, mas é todo. É engraçado como o tempo, aquela Evangelista muda, né? jogava demais. Mas 2 semanas atrás... Exato. Por isso que eu falei Ele que ia sair para a entrada do Andreas, né? Do Andreas. E o Erivelto Luiz manda aqui, ó, Mussetti, vou jogar para você. O que eu tô percebendo é que vocês estão o tempo inteiro arrumando um jeito de isentar o Palmeiras da derrota. É verdade isso, Mussetti? A gente isentou o Flamengo da derrota dos Estudiantes, não? Não. A gente não isentou nem o Palmeiras. Não. A questão é a seguinte, tem uma disputa que se mantém. É só esse ponto. Mussetti. Não, eu acho que não. O PVC falou aqui que a vitória do Bahia foi justa. Eu disse que o Palmeiras não foi muito bem no jogo, que o Bahia teve seus méritos. Acho que o torcedor está incomodado sem muita razão, mas aqui a gente respeita o chat. Ai, o Mussetti tá fofo, ele não faz igual o PVC não, que às vezes dá na lata ali, ele tá chegando agora. Só porque assim, a gente não vai falar, ninguém aqui tá fazendo uma corneta absolutamente dizendo é um absurdo perder desse jeito, perder, não pode perder, não, perder você vai perder. A gente não faz isso aqui. Não. Vamos ouvir, então, sobre a polêmica do gramado? Primeiro, Abel Ferreira falando sobre o gramado. Abel. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações. Não estás preparado para jogar num campo com gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado. Eu não consigo entender, mas... Então, o Abel aí, né, reclamando bastante do gramado, inclusive colocando a conta das lesões dos jogadores no gramado. Anderson Daronco, o árbitro da partida, relatou na súmula a situação do gramado. Ele disse o seguinte na súmula: informo que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol, estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir suas imperfeições. De fato, isso chamou atenção, né? Alguns jogadores, quando eles caíam no chão, a gente via, eles estavam coloridos ali, porque pintaram o gramado, fizeram uma maquiagem ali para tirar, para dar uma escondida no que estava feio. Rogério Ceni foi perguntado também e deu uma polemizada, hein? Vamos ouvir o Rogério. Muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas... para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Mussetti, ele concorda que o gramado não estava em boas condições, mas dá uma cutucada ali, né? Da forma como o Palmeiras joga, só joga em transição, fazendo ligação direta. Nem é muito o que o Palmeiras venha fazendo nos últimos jogos, né? Vinha tocando a bola com jogadores técnicos, habilidosos e tal. Como é que você recebeu essa declaração do Rogério? Foi uma cutucada ali no Abel? Eu fiquei com surpresa, Lu. Eu gosto de declarações que saem um pouco do comum, né? Eu gosto dessa pimentinha a mais. Mas, assim, eu acho que o Rogério quis defender muito a sua vitória. Ele está certo sobre isso. Ele poderia ter dito que o mérito é do Bahia, com exceção do gramado. Poderia ter criticado o próprio gramado. Poderia ter feito
uma defesa contra o gramado sintético, isso tudo acho que estava dentro do script. Para mim, o maior ponto de discordância é falar que o Palmeiras só tem ligação direta. O Everton, Flaco, Vitor Roque é uma de várias jogadas do Palmeiras que teve vitórias muito convincentes recentemente, com gols bonitos. O próprio Flaco dando várias assistências pelo chão, gerando as comparações com o Messi. Então, assim, o Rogério ele poderia ter feito essa defesa, está no seu direito e tal, mas acho que ele se perde um pouco quando ele, para defender os próprios méritos, cria uma versão do Palmeiras que não é real. Primeiro que assim, o Bahia é o time que mais tem problema médico. Tem uma matéria do GE do dia 17 de setembro agora, que fala que o Bahia é o time que mais tem problemas médicos, o maior número de problemas médicos no Bahia desde que ele voltou para a Série A. E o Bahia tem um departamento médico mais cheio do que o do Palmeiras. Então não é esse o problema do gramado. O Bahia tem o departamento médico mais cheio também porque é o time que mais jogou nesse ano. Não é só por causa do gramado. Então tem coisas que se misturam. Todo mundo sabe que eu já disse isso aqui várias vezes. Eu acho que as principais ligas têm gramados naturais. Então, o ideal é você ter gramados naturais em todos os campos. Acontece que o Brasil deixou o campo ser artificial e não é só no Allianz Parque. É no Allianz Parque, é na Arena da Baixada na Série B hoje, na Série A no ano passado, é na Arena MRV, é no Newton Santos. Então, você tem pelo menos 4 campos importantes do Brasil que tem gramado artificial hoje. Você vai ter que dar o que a Holanda deu, 3 anos de prazo para voltar quando você chegar ao consenso de acabar com o gramado sintético. A gente também sabe que o problema não é você ficar disputa de meu gramado é pior que o seu, meu gramado é menos ruim do que o seu. O problema é que você tem quantos gramados naturais bons na Série A? Vamos lá. Itaquera, Beira-Rio, Mirassol, Bragança Paulista... Morumbi. Morumbi já não está igual que já foi. Mas bom. Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi. O Morumbi vão colocar, mas ele tem alguma restrição porque ele já foi muito melhor do que ele está. Então, assim, você tem dos 20 campos, você ter 6 em boa condição é ridículo. Aí você vai jogar no Castelão, você vai jogar no Maracanã, você vai jogar na Fonte Nova e não tem gramado bom e vai reclamar que vai jogar no sintético. Vê se o Galopo reclamou do sintético semana passada. O Galopo jogou o jogo inteiro, Palmeiras e River. E quando ele estava no São Paulo, toda semana ele reclamava que ia jogar no sintético. Por quê? Porque ele se machucou no sintético num jogo São Paulo e Água Santa. Né? Que não foi no jogo contra o Palmeiras, não foi no São Paulo e Água Santa. No sintético do Allianz Parque. Verdade. Mas os jogadores do Palmeiras não têm o volume de lesões que tem. Mas o mais curioso disso tudo é a gente voltar para o dia 13 de julho de 2024, quando o Bahia perdeu para o Cuiabá por 2-1. O que aconteceu nesse jogo? O Rogério falou isso aqui. Demos as 3 chances que você citou no começo do jogo, foram 3 chances que praticamente a gente ofereceu e por erro de construção. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Rogério, um elenco curto. Aliás, era uma ideia. Talvez para não perder jogo de seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, tá? É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar, porque para preservar um gramado que tem 8 dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. O Rogério defendeu o gramado sintético na Fonte Nova. Isso faz 1 ano e 2 meses. E 1 ano e 2 meses depois, não é que o gramado da Fonte Nova está bom, porque o próprio Rogério disse que o gramado está ruim. Ele concordou que o gramado estava pintado, que o gramado não estava bom, que ele assina embaixo se disser que o gramado não está bom. E o próprio gol do Bahia sai uma ligação direta, né? Uma assistência que eu chamo de assistência PVC, não, mas eu chamo de assistência do goleiro. Mas essa até acho que é. Tá bom, porque ele conduz a bola ali. Não, tudo bem, é que eu acho que tem coisas como, por exemplo, o gol do Yuri Alberto contra o Palmeiras, que o Memphis dá o tapa, o Yuri domina de costas pro gol, vira pra trás, carrega, mas traz pra trás. Outra discussão, PVC. Mas enfim, mas, assim, o gol do Bahia sai em ligação direta. Sim, sai em ligação direta, mas não é pecado jogar em ligação direta. E não é verdade que o Palmeiras joga só em ligação direta, é só ver o tempo de Palmeiras e River Plate. Sim. Nos últimos jogos, né? Se os gols forem... Você vai dizer, o Palmeiras marca muita pressão e faz muitos gols, 12% dos gols em bola recuperada no ataque. Faz 28% dos gols em bola parada. Mas, assim, não é de ligação direta.
Mas o mais curioso de tudo é que 1 ano e 2 meses atrás, o Rogério falou isto sobre a Fonte Nova. Ele sugeriu colocar gramado sintético na Fonte Nova. Embora seja contra os princípios, seja um absurdo colocar, ele sugeriu colocar sintético na Fonte Nova. Foi uma contradição grande aí, Mussete. Pois é, Lu, no final das contas, está todo mundo olhando para o próprio umbigo, né? Exato. E a gente defende os próprios méritos, aumenta os deméritos do adversário. Eu fico me perguntando se, sei lá, se o Bahia tivesse vencido São Paulo do Crespo, Morumbi tem gramado natural, um bom gramado geralmente, essa discussão teria vindo à tona? Por que se falou? Ele ia contestar o jogo direto do Crespo, porque o Crespo é defensivo? Então, assim, como eu falei, dá para entender o incômodo do Rogério de não querer que esse assunto ganhe tamanho suficiente para diminuir a vitória do Bahia. Mas não dá para ser hipócrita para defender os próprios benefícios, os próprios trabalhos e o próprio umbigo nesse caso. E importante pontuar aqui, o Bahia passou por dificuldades nos últimos tempos por causa dos desfalques. Dos desfalques. O Caio Alexandre fora é um pecado. O Eric Pulga fora é de se lamentar. O Lúcio Rodrigues foi embora, era uma opção. Tem um Sanabria, ok. Não é por culpa do Rogério. O Bahia entende perfeitamente que o Rogério não tem responsabilidade sobre o momento de irregularidade que o Bahia passou, porque passou pelos desfalques. Mas o departamento médico do Bahia tem problemas, não é por causa do gramado, é pelo volume de jogos. Mas vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Cara, vamos fazer um campeonato melhor no Brasil? Só vai fazer um campeonato melhor no Brasil se a gente olhar para a árvore e não para o próprio galho. Não, mais por verdade, estão cobertos de razão. Agora, Latifi, o que o Palmeiras pensa em fazer com isso? Pensa em fazer uma reclamação formal à CBF? E Anderson Barros, você falou no início, né, da sua entrada, já se posicionou, inclusive deu uma cornetada no próprio Rogério Ceni, né? Não gostou da forma como o Rogério se comunicou em relação a esse assunto. Pois é, o Palmeiras vai à CBF fazer uma reclamação sobre esse gramado da Arena Fonte Nova, mas é isso que o Mussete comentou, né? Todo mundo só quer saber do próprio interesse. É igual a arbitragem, né? Quando a arbitragem me beneficia, os árbitros erram. Quando me prejudica, é um escândalo. E se o placar fosse 0-0, será que o Ceni ia vir na coletiva e falar sobre isso? Ou talvez ele ia reclamar também do gramado que estava ruim para os dois. Mas é isso. E além do Palmeiras e a CBF, o que eu ouvi é que essa declaração do Rogério caiu muito mal no Palmeiras, assim. Tanto para o Abel quanto para a direção, porque eles acreditam que, como o PVC trouxe, foi o oportunismo, né, do Rogério. O Lavieri trouxe essa expressão. Isso. Eu ouvi essa aspa de uma pessoa do Palmeiras de que ele aproveitou aquele momento para falar, e o Anderson Barros, ele diz que teve uma falta de ética do Rogério em ir à coletiva e criticar o trabalho do Abel e exaltou os títulos que o treinador conquistou nos últimos anos e que se ele jogasse só dessa forma, o Palmeiras não teria vencido tanto. O Rogério tem um retrospecto extraordinário contra o Abel, sim, inclusive. Melhor do que o Abel. É importante salientar isso. O Rogério tem todos os méritos. Só estou estranhando a contradição em relação a duas declarações no intervalo de 14 meses, numa em que ele defende o sintético na Fonte Nova e na outra ele está dizendo que para quem reclama de lesão no gramado natural, jogando no sintético é até feio, né? Foi o que ele falou. Ô, PVC, o pessoal está nos cornetando aqui, falando que ele foi irônico. O Rodrigo Jara fala, vamos interpretar o contexto. O Lohan fala, o gramado está tão ruim que ele pressionou a diretoria sendo irônico. Por favor. No ano passado, mas ele falou, não tem que interpretar nada, está dito. E ele falou de uma forma séria, não né, é uma interpretação, ele falou. Por que ele não interpretou de outro jeito ontem? Eu tenho que interpretar o que ele falou um ano atrás e não tenho que interpretar o que ele falou ontem? Ora... O Júlio Ribeiro mandou aqui um superchat pra gente. Muito bom ver Sujo falando do mal lavado na questão dos gramados. Quem tem sintético adora jogar em natural ruim só para reforçar a narrativa. Tá falando aqui. Não se trata disso. O Abel foi jogar no Monumental de Nunes e saiu falando, hoje meus jogadores viram como é jogar num gramado bom. E o Palmeiras ganhou de 2-1 do River Plate no Monumental de Nunes, que é um gramado extraordinário. Como é que a Argentina tem um gramado extraordinário se chove? A Inglaterra, que chove, é o país que mais chove no mundo, um dos países que mais chove no mundo. E o Brasil, que tem sol de janeiro a janeiro, não consegue fazer grama.
É isso, gente. Essa é uma polêmica, né, que não tem fim. Então, poderíamos continuar aqui mais 2 horas só debatendo essa questão do gramado, né? Os jogadores já se simpósio sobre fotossíntese. Mas vamos seguir aqui com o de primeira. Latif, obrigada, viu, querido, pelas informações. Até amanhã, então. Não, obrigado. Eu que agradeço. Só para complementar, o Palmeiras hoje renovou o contrato do Giai. Ele foi titular ontem, o Palmeiras renovou com ele até setembro de 2030. Deu uma valorização salarial ao jogador e o Palmeiras tem feito essa nova era com todos os contratos até 2030. Então é legal da gente observar o que o Palmeiras está pensando para o futuro.